Bom, aqui a gente fica à vontade de ter o microfone passando ali para a gente poder interagir. Vou só esquentar os motores aqui. A gente tem startups em diferentes momentos. Então, eu queria só uma palavrinha em relação a como vocês veem hoje o mercado está nessa conexão com grandes corporações, que elas têm um papel muito importante no desenvolvimento de cada uma de vocês. Então, qual é, talvez, a grande sacada ali de como é que você traz uma Shell, como é que você traz aí uma grande empresa de distribuição, Eliezer, ou um grande parceiro para o desenvolvimento do seu produto, etc. É isso. Na verdade, eu acho que tu tem que arriscar como a gente arriscou. Eu acho que tem que ser uma coisa realmente inovadora, que elas não consigam em qualquer momento. E eu vejo que o mercado de inovação aberta no Brasil, ele está começando a amadurecer. Tem empresas que realmente não são abertas, elas se dizem que são abertas. E é bem comum na primeira reunião, como eu falei, a gente leva uma, leva outra, mas vai aprendendo, né? Na primeira reunião eles te falarem, eu gostaria de conhecer melhor a tua ideia. Daí, qual é a minha resposta? Ok, eu vou te apresentar tudo da minha ideia, mas eu quero conhecer também o que vocês estão desenvolvendo, qual que é o interesse dessa conexão e dessa sinergia. Porque eu acho que toda negociação tem que ter os dois lados, né? Porque eu aprendi muito com grandes empresas. Eu aprendi muito a negociação, como que é o ecossistema, o que está acontecendo, e até quais os produtos que, vamos supor que hoje a gente tem no nosso portfólio de desenvolvimento, alguns são de feedbacks de interesse de grandes empresas. Opa, eu nem tinha olhado isso, mas as grandes empresas estão se interessando por isso. Então eu vou, ao invés de desenvolver isso, eu vou pegar meu bolsista e já vou colocar para ir desenvolvendo esse daqui. Então, quando tem essa troca, eu acho que é muito legal para os dois lados. Porque a gente também dá muitas coisas, né? Fala coisas que algumas vezes eles estão lá no processo muito fechado e eles não olham para o lado. Então, eu acho que a inovação aberta no Brasil, no pouco contato, como eu digo, a gente é uma startup de 3 anos, né? 2 anos mesmo e 1 de ideia, eu vejo que está um amadurecimento, que tem empresas ainda que nem sabem como fazer essa inovação aberta ainda. Né? E a gente está aprendendo juntos, na verdade, né? E isso é muito legal. Muito bom. É isso mesmo, a gente está só no começo. É o que a gente gosta de falar, não é verdade? Eliezer. Eu costumo brincar que, assim, até abordei isso, falando que a gente tem que ensinar eles a comprarem. Esse ano a gente fechou um contrato com a Apple, proveniente de um processo onde eu dei mentoria para o departamento de inovação da Apple. Então, a Anusham pegou e falou, Eliezer, a Anusham está ligada em vários ecossistemas aí, inclusive foi ligado por vocês, Foi em primeiro lugar, a Anusham mais contribuiu, né? Ela pegou e falou, olha, tem várias empresas, eu consigo conexões com grandes empresas através do Anusham, justamente porque as empresas estavam buscando inovação aberta e falaram, o que é startup dessa área que pode me dar um norte aqui, um norte lá? Eu sei que eu elenquei ali na dor da Abra 7 mentorias. Depois, quando eles voltaram, eles falaram, cara, você trouxe uns insights que assim, a gente vai comprar esse teu produto aqui para festa, para ligar com o projeto do produto de São Paulo e tal, vai comprar um de Enes para ligar com o projeto de gestação. E não é porque ficou com dó, achou legal, não. Falou assim, cara, isso aqui é um co-marketing, um co-branding, que eu vou gerar valor mostrando para o meu cliente que, então assim, você pode gerar inovação de várias maneiras, como da Redditor, né? Eu não queria comprar um saco para festa, mas queria um saco para mesa, né? E eu vejo que assim, como a nossa colega falou, tem que ser uma negociação persa, uma coisa que vai e volta, você vai construindo, você puxa, porque senão você larga na mão do cara e ele vai te tomar todas as ideias, ele suga todas as informações, você enquanto empreendedor, você entrega um pouco do outro. Você tem que também saber da sua... A gente fala muito daquele livro do Adam Grant, Dar e Receber, e a Gisele deu uma visão assim de compensação. O Eliezer, quando começou ajudando, né? Você é um giver, né? A gente está sempre ajudando, foi citado aqui por ter ajudado, eu citei você por ajudar, o teu exemplo é de ter ajudado.
E esse equilíbrio, esse balanço, acho que é uma mudança de cultura, porque em geral as corporações maiores, elas adotaram, pelo menos as subsidiárias no Brasil, e acho que a cultura do empresariado brasileiro grande, de takers. Eles começam como takers. E hoje eles são, acho que, muito mais colaborativos, entenderam isso, né? Conta a tua experiência, Daniel. Eu sinto também que o mercado está mudando muito, né? Você falou quando começou o ranking, para hoje é outro ecossistema. Então, as empresas perceberam que elas precisam inovar, elas precisam de startup. Então, isso é a primeira coisa, né? Mudou muito. Outra coisa também que eu acho importante as empresas são feitas de pessoas. Então, não dá para generalizar. Não dá para chegar e falar, tem pessoas na minha empresa que a gente fala, não vou falar com essa empresa porque a empresa é muito difícil. E eu falo, pô, peraí, não tem empresa muito difícil, tem pessoas muito difíceis. Né? E normalmente existem várias entradas nas empresas. Você fala com a pessoa não te dá ideia, mas tem uma outra que quer. Então dá uma volta nela, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente. Né? As empresas estão sob pressão, estão querendo inovar e a gente tem que buscar as pessoas certas. E outra coisa também que eu acho importante a gente, como startup, como empresa de tecnologia, e isso é um aprendizado, né, Gisele? Você falou muito sobre isso, sobre a questão de se posicionar. Então, quando você está no início, você aceita tudo. Né? Então, uma coisa, por exemplo, que a gente passa muito na PixForce é vir um cliente falar, tá tudo certo, aprovou a proposta, vou te mandar um contrato, aí vem um contrato e uma cláusula. Eu já sempre quando no Ctrl F, eu já procuro propriedade intelectual. Eu nem leio o contrato, eu vou lá. E sempre tem uma cláusula, a propriedade intelectual é nossa. Eu falo, pô, peraí. Sempre, Aí eu falo, pô, peraí, a gente nunca conversou sobre isso. Não, mas deve ter sido o pessoal do jurídico, né? Vem da matriz. E aí o seguinte, teve alguns clientes que eu tive que. A gente tem que falar a verdade, né? E uma coisa que eu estou aprendendo na minha vida é falar a verdade, mesmo que seja duro. Uma coisa que eu falo é, pô, se você quer propriedade intelectual, ou você faz uma PixForce ou você compra a PixForce. Não dá para você, em um contrato de 100 mil, ter o que a gente ficou 6 anos desenvolvendo, né? Então assim, a gente se posicionar é muito importante, né? Porque tem os takers aí, mas também concordo que tem muitas empresas com visões incríveis, assim, inacreditáveis. Eu mostrei aqui a Equinor, né? A Equinor, o pessoal falou pra gente, não, isso aí é de vocês levam para o mundo inteiro. A Shell falou a mesma coisa. Vocês venderem para todo mundo, eu vou ficar muito feliz, porque essa é uma missão da Shell na parte de P&D. Ele fala, pô, cara, é incrível o cara falar um negócio desse. Não tem nenhuma disputa, né? Então, existem realmente pessoas com visões muito legais e a gente tem que, temos que nos aliar a essas pessoas. Demitir os investidores débil e esses clientes, né, da propriedade intelectual. Saras. I'm enjoying this so much, like I don't even want to speak. But I have a couple of comments. First thing, Aline, did I not tell you, you don't need to invite me to Rio? Right? You have people who know not only how to do this, but how to educate people in a real way on how this is actually done. And I mean you, Bruno. So I think you have people in Brazil, what do you need me for? I love to come to Brazil, no problem, but you guys don't really need me. Yeah, so that's my point. It's the same thing with... Saras, Yes. desculpa. Você não sabe o que a gente está planejando. Você vai vir muito mais. Então deixa eu vir com mais tempo. Wait. Okay. I give up all my, as I told you at the beginning, like I will do whatever Aline is saying this week, right? Looks like I might be doing that for a much longer time. That's what it looks like. So that's one thing, and I also wanted to remember Helena Alianza Emprendedora at the other end of the spectrum. She knows how to teach. I mean, she literally taught 200,000 people. So that's why I said I just credit, and I get all the photographs. I don't know why, but I am here. But I want to share one little thing. When I think almost the first time we met, we had a conversation.
And I might be misinterpreting the language, whatever, but I think this is what he said. So Bruno actually told me, I'm planning to put my money where your mouth is. Right? In the US, there is an expression, put your money where your mouth is, you know. And Bruno was going to do that. He said, basically, I'm going to build something that I'm going to teach large corporations to work with startups and teach startups to work with large corporations. And that's my idea. And at that time, I didn't know what the heck he was talking about. Right? And I am so glad. I mean, I'm just delighted. I have nothing else to say. And every one of these are case studies and relationship building, which is what the last 7 years I've been trying to look much deeper into. So I'm just very glad you're sharing the stories. And so I have no comments, no questions. I'm here to just surf the wave with the startups. It's all new to me, of course. Zeca Pagodinho. Pardon? Deixa a onda me levar. Zeca Pagodinho. Okay. Exactly, that's what I'm doing. Sara, a gente fez um exercício onde a gente convidava executivos de grandes empresas de um determinado setor, de uma determinada área da empresa, por exemplo, diretores de marketing, ou de RH, ou de logística, e colocava um grupo de startups dessa área, desse setor, e fazia com que eles tivessem que sentar nas mesas e responder a seguinte pergunta: por que ou o que falta para que você possa contratar essa startup ou fazer uma parceria com a startup? E deixava lá 5, 6, 10 executivos respondendo essa pergunta. E foi um workshop da Sara. Isso gerou muito negócio aqui para as startups, mas foi um workshop que eu fiz lá em Virgínia, né, do Why Question, né, e você pergunta como, né, o que falta para eu ter a tua atenção ou para eu ter o teu apoio, isso como um método, né? Então, como é que é? Isso, é o ESC, exatamente. Aqui no primeiro batch lá do EBIC 2016 era o contrário, né? Vinha o pessoal de inovação, sentou o pessoal de inovação da 3M e falava: e aí, o que você tem para mim? Aí a Startup Pack tenta fazer todo tipo de pitch, né? E tinha a cultura também do teste gratuito, a startup não tem recurso, a tal da POC gratuita, né? Proof of Concept, sem o dinheiro, sem o recurso da corporação. Isso foi mudando, as empresas começaram a cada vez mais ter recursos para essas etapas iniciais. Então isso é tudo muito positivo. Agora a gente tem uma nova onda, né? Onde elas querem investir, tem o Corporate Venture Capital, vocês estão sendo abordados seguramente. E é uma geração ainda, a gente vê os contratos, vai no Ctrl F, ainda precisa evoluir muito, porque são contratos não tão fáceis aí para as startups aceitarem neste momento, né? Porque vem do jurídico, vem da matriz, né? Mas é uma evolução, acho que muito palpável. Queria ver se tem alguma pergunta da plateia para a gente continuar aqui o nosso debate. Não, minha pergunta é bem simples até, na linha do que o Daniel falou. Vocês estavam brincando até com a questão da propriedade intelectual, mas e a questão do contrato? Você fez essa criação, tem um contrato pelo serviço, né? Mas aí, a partir de quando vocês podem oferecer essa solução para outras empresas concorrentes ou similares? Excelente. E pessoal, não é tudo ferro e fogo também, né? Claro que a gente fala brincando, né, para todo mundo rir, mas tem o outro lado da moeda. Realmente, numa negociação, a gente sempre tem que entender o outro lado e é sempre caso a caso, né? Tem cliente que fala assim: olha, esse produto ele me dá uma vantagem competitiva muito importante e eu quero, por exemplo, ter uma exclusividade de 3 anos. Beleza, e a gente fala: pô, mas isso aí vai ter um impacto na gente e é uma negociação. Tem um impacto no preço e tudo mais. E a gente também foi aprendendo. Então, uma das coisas que a gente fez foi, no início, a gente negociava o preço e colocava a cláusula. Depois a gente começou a falar: peraí, esse cara tem uma cláusula de uma proteção, mas ele não está contratando a solução. Então, peraí, ele só vai ter essa cláusula se ele contratar a gente para todas as plantas dele num prazo de 1 ano.
Se ele não contratar para todas, ele não vai ter exclusividade. Então a gente começou, e nos países que ele atua. Né? Então, ele não tem nada na Argentina. Para que ele vai proteger essa tecnologia para ir para a Argentina, por exemplo? Então a gente foi aprendendo também como entender o lado do outro e como ser inteligente também numa negociação. Tá? Então, mas de fato, isso acontece. Existem casos que a gente divide a propriedade intelectual com um produto específico, tá? Então, mas é um caso muito específico, né? Tem que ser muito bem pensado, porque esse é o nosso negócio. Né? Então, enfim, são casos e casos e a gente tem que estar sempre vigilante. Né? Acho que essa é a mensagem. E se vocês tiverem também alguma situação que vocês queiram localizados em relação a isso, vocês queiram colocar? Isso. Como a gente tem um banco de microalgas, né, o que acontece? Tem algumas propostas que são, o que a gente sente da nossa startup é que elas são bem agressivas em termos de mercado de tecnologia, né? Então, na área dos cosméticos, né, a gente tem alguns desenvolvimentos, mas tem negociações que querem mais a fundo, eu quero exclusividade da tecnologia de vocês, né? Daí a gente começa a estudar qual exclusividade, porque é uma cepa exclusiva, né, que vai ter aquela genética, aquele biotipo exclusivo para ti, ou tu quer todo banco. Opa, todo banco tu vai me restringir o mercado de todas as outras, né? Então, beleza, se ele pagar, né? Também eu não vou negar, né? De vender. Mas daí tem que ir uma negociação mais profunda. A gente não chegou ainda nas negociações mais profundas. O que a gente está mais profundo realmente é uma empresa que, como eu falei ali no final, que é a compra da Sintalg, né? É uma empresa do agro que já vende bioinsumos, uma das maiores, e ela quer colocar também no portfólio microalgas, mas não só para o agro, agora para nutracêuticos, cosméticos, né? Então, ela vem também com uma abordagem bem agressiva, né? Com ser majoritário no equity, né? Mas a gente entende, a gente não entendia, mas hoje a gente está começando a amadurecer e entender que a Sintalg é uma empresa que vai ser vendida. Né? Porque já tem todo um comercial montado, são grupos grandes que já tem toda uma estrutura, tanto no agro quanto alimentos, nutracêuticos já montado, né? Que vai fazer a nossa tecnologia expandir e chegar muito rápido no mercado para ser competitivo até nível internacional, né? Então a gente entende hoje sim que a Sintalg vai ser vendida. Só que eu quero amadurecer cada vez mais ela e eles querem comprar uma, né? Então nós estamos nesse jogo assim, agora que o bioreator deu certo, a gente teve os primeiros processos, todo mundo quer microalga, então agora a gente vai começar a amadurecer para ver aonde, é sempre aquilo da negociação, aonde que eu vou ganhar, ele vai ganhar também, né? Acredito que assim, startups elas vêm aprendendo bastante com esse processo. Outro dia eu até mandei um contrato para o meu advogado, ele falou assim, ué, essa cláusula 16 aqui está fora do mercado, por que você colocou isso aqui? Você está muito permissivo. Eu falei que eu peguei do investidor esse contrato. Então, na verdade, a gente está aprendendo, está ficando mais maduro. Assim, pegando essa carona que o Zé falou, as empresas querem comprar, a palavra exclusividade é uma máxima, né, para o investidor, para grandes empresas. Óbvio que você tem goodwill, você tem propriedade intelectual, tem banco de microalgas, além da patente de um processo, ou seja, vai poder comercializar o processo, o banco, enfim, que no futuro você pode vender essa empresa e ficar com a parte da propriedade intelectual ainda dentro da pessoa física. Para que isso, a empresa possa comercializar e você, por mais minoritário que você esteja, sempre esteja no negócio. Eu passei por um processo assim em 2010. A empresa tinha uma patente, o primeiro cliente, que é o Einstein, e o cara fez um leilão começando de 1 milhão a 5 milhões, querendo comprar a empresa 100%. Eu falei, só vim pedir um investidor para comprar uma máquina para fazer uma automação. Ele queria, estava com o cheque na mesa. E aí eu falei, cara, 1 milhão, não, 2 milhões, não, 3 milhões, não, 5 milhões, não. Ele, quanto você quer? Eu falei, eu só quero investimento. Você não vai me dar investimento? Você quer a empresa inteira 100%? Então acabou a reunião andando. Hoje eu não tenho mais esse apelo, né? Mas justamente por isso que a gente queria amadurecer mais e óbvio, hoje a gente alcançou feitos que naquela época a gente tinha um cliente muito bem. Hoje a gente tem publicação científica, mas todo esse goodwill
isso gera um valor muito maior. Né? Você dizer que você está desde a UNSW até a Universidade de Stanford, passando pela Unicamp, pela FRJ, USP. Então, quando chegam essas negociações, a gente tem que olhar para isso. Até onde eu cedo, né, take deliver. Né? Acho que a gente amadureceu bastante. Antes, no passado, acho que a gente arreava mais as coisas. Agora a gente está mais casca-grossa. Eu só vou falar uma coisa que eu lembrei aqui. A gente tem que perguntar também, né? Fala, pô, por que você quer isso? Por que você quer propriedade intelectual? Eu sempre faço a pergunta, antes de já começar a briga. E aí fala, não, porque é algo específico para me ajudar. Fala, não, então você quer uma exclusividade. Eu falo, é. Então, às vezes, ele nem sabe o que ele quer. Não, eu quero um royalty, eu quero ganhar também com isso. Tá, então você vai ajudar, vai investir também na venda, na comercialização, então beleza. Então, assim, perguntar por que ele quer aquilo, né? E às vezes ele joga uma cláusula para ver se colar colou, né? É que nem crítica, né? Você pode olhar de um lado negativo ou construtivo. Se você puder ir o porquê aprofundar, aí você pode entrar no entendimento. May I just add to it? So one of the things you want to think about is you care about this as an entrepreneur way more than the corporation does, right? So in many cases, there's a bunch of lawyers there, and what do they want? They want everything, right? So their idea of negotiation, they're taught in negotiation classes. You want to get as much as possible, cover the ground as much as you can, get everything. And so when you ask the question, what exactly do you want here, and why do you want it, and what do you care about? Very often they literally do not have an answer, right? This is the way we do it, or the headquarters, or we just want to protect ourselves. We want to protect our shareholders in the U.S. I don't even know what that means, right? Whereas you know. So when you can go back with counter offers. And also, I tell my students in negotiations, one of the things you want to think about it is you want to make every clause as contingent as possible. So you have to say if, then otherwise the control remains in your hand, right? You really want to negotiate that. And you want it way more than the corporates know that. Don't think that they are out to exploit you. They actually are not thinking very carefully. They're just trying to cover everything. And so that's why the questions you are asking are the key to it. And the next thing you might want to think also is you can always renegotiate more than you think you can with a large company. Because at the end of the day, if you perform great and you go back and tell them, hey, I cannot work on this contract anymore, we need to renegotiate, otherwise I walk, they will renegotiate. Because for them, they care about the interests of the company in some ways, but in actual fact, the way they will create value is for you to deliver. And if you're already shown you're delivering well, you're a very valuable asset for them. And they'll be open for renegotiation. We just feel intimidated the first time we do a big B2B contract. But it's actually more flexible than that. So this is why I'm loving your story. Your question is absolutely on the money. What exactly is this clause for? And what are you trying to protect, and why do you care? Right there you can think about it. So otherwise it's just lawyers deciding. So, and you don't want that. You want to think about it, and then the lawyers only write the words, right, of what you decided, what your partner and the company decides. So, wonderful. Eu, aproveitando aqui a experiência de vocês e a trajetória de vocês, se vocês puderem dar exemplos de parcerias que vocês mais almejavam e que foram talvez mais difíceis de você obter, e como vocês fizeram isso? Tá, eu vou começar de novo. Na verdade, quando a gente montou a empresa, a gente não almejava, a gente via grandes, eu sempre admirei grandes empresas, né? Então, tu via uma grande empresa, tanto na área de cosmético, nutracêutico, eu dizia, meu Deus, olha tudo que eles construíram, olha o portfólio de produtos que eles têm. Mas eu nunca me senti apta que um dia eu ia conseguir estar tão perto dessas empresas. Então, quando elas vieram até nós, eu primeiro aquele baque, são elas.
Só que eu assisti um filme, aquele do Google Earth, agora eu não me lembro. A Batalha Milionária. E daí eu vi que os caras também admiravam, e que foi o cara que roubou a ideia dele. Daí, uma reunião que eu tive, uma empresa foi bem agressiva comigo, naquele ponto. O que vocês estão desenvolvendo? Uma grande empresa. E ele me disse, como tu faz o teu bioprocesso? Quais as tuas fontes de carbono? Questões muito técnicas, né? Daí eu cheguei, sensíveis intelectualmente, que é o segredo do teu bioprocesso. Como que as fontes de luz que tu vai colocar ali, né? E daí eu disse assim, mas isso é o nosso bioprocesso? Eu disse para ele, é o nosso segredo, né? Então eu não posso abrir isso, né? E daí essa empresa foi uma segunda reunião que a gente teve com uma grande empresa e eu disse, meu Deus, mas eles não foram legais comigo, sabe? E daí eu me lembrei do filme e daí eu comecei, eu tenho que amadurecer essas negociações. E daí hoje eu faço muito mais perguntas, como eu falei, como o Daniel falou, eu faço perguntas para as empresas. Eu tenho interesse no que tu está desenvolvendo. Eu disse, qual que é o teu portfólio, qual é o teu interesse, tu está desenvolvendo isso. O que acontece? Se a empresa já recua e ela não fala nada do desenvolvimento dela, do que ela está fazendo, eu recuo também. Eu fico também, sim, a gente tem um banco. Qual microalga? A gente está identificando, tem algumas bem boas, se tu quiser a gente faz uma NDA, a gente vai mais a fundo. Então, eu estou em processo de aprender a negociar ainda. E eu acho que cada empresa, agora a gente também teve algumas empresas que foram muito legais conosco, que já mostraram, como eu falei, toda a ideia que eles tinham, e que eu disse, cara, dava para fazer isso com as microalgas, eu nem tinha pensado nisso. Né? E que foi ao contrário. E que eles são super parceiros nossos, eles dizem, quando falta o bioreator, tu me manda uma biomassa, eu já testo aqui, sabe? Eles já foram me dando o caminho, tu tem que fazer isso para tentar o produto. E eu disse, cara, que legal, né? Então, isso é a inovação aberta, porque daí eu disse, a gente vai ter uma alta produção, daí depois a gente vai escalonar, né? Então, daí a gente tem uma negociação realmente legal, né? Então, o que eu almejava, na verdade, como eu disse, a gente foi empurrado para o empreendedorismo por necessidade, a gente não tinha grandes ambições, e quando a gente se deparou com essas pessoas que a gente admirava muito, a gente teve tanto decepções, né? E aprendeu a lidar com isso, como também grandes conquistas, né? E alegrias, que hoje, tu fala, tal empresa tu conhece, tu tem o desenvolvimento junto, as pessoas te conhecem, que é muito legal. Bom, uma grande instituição que eu queria fazer desde o início da empresa de inovação aberta era o Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele é o maior complexo hospitalar da América Latina. E logo no começo a gente fez um trabalho de pesquisa com um delegado da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, a SBAC. Ele fez um trabalho de pesquisa onde ele, a Universidade de Tecnologia do Paraná, Federal, a Universidade de Verona e a USP, fazendo as coletas de fezes com e sem colóide, para fazer um comparativo e tirar o R-score, isso que a gente fez a publicação no LACC. Foi um trabalho feito dentro do HC. E eu estando dentro do HC como pesquisador, que era o delegado da SBAC, nunca tive a oportunidade de entrar com o produto no HC. Então, você sempre tinha aquela barreira. O comprador, por exemplo, se eu quiser aqui, eu pego meu telefone agora, ligo para o CEO de qualquer grande empresa e falo para o CEO, mas se ligar para o comprador, ele não atende. O HC mesmo, o público é do mesmo jeito, a gente sabe. E felizmente, por causa do Sem Open, a gente teve aquela matéria na Folha, tinha um projeto de doutorado para rastreamento de câncer coloretal na USP. Era um projeto feito no Hospital Santa Marcelina, na região de Itaquera e Guaianazes, uma região muito pobre da zona norte de São Paulo. Então eles iam usar os agentes de saúde e o médico da família para passar nas residências e conseguir pegar as pessoas com a idade alta de 50 anos de idade ou que tinham um histórico familiar para fazer o exame. Tudo isso é um projeto do Programa de Saúde da Família, que foi
trazido pelo Sistema Universal de Saúde do Canadá, da Health Canada, pela irmã Marcelina e irmã Monique, que é a diretora do Hospital Santa Marcelina. Depois da matéria, eles convidaram a gente para uma reunião, estava lá o pessoal do ICESP, o pessoal do APC, o pessoal do Santa Marcelina, a irmã Monique, a gente falou assim, né? Nossa, né? A gente sempre quis entrar aqui, mas a gente está falando só com a nata, né? Eles falaram assim, olha, nosso projeto não vai dar certo se a gente não coloca. Porque não vai ter aderência da população, porque ninguém quer fazer exame de fezes. A gente tem uma alta tecnologia aqui no exame de sangue oculto, automatizado. A gente vai levar as pessoas que forem diagnosticadas para tratamento no ICESP, mas a gente é um projeto da PESP, a gente não tem dinheiro para comprar a Colof. A Colof, na época, em 2016, custava R$1,50. Eles não tinham dinheiro para comprar 10 mil produtos. Como a gente tinha o propósito de salvar vidas, o projeto nasceu por causa do câncer do colo retal, eu falei, quantos produtos vocês precisam? 5, 10 mil, eu dou. O que eu quero é realmente um programa de política pública que contemple o rastreamento do câncer do colo retal e não ceife mais vidas como a da minha sogra. Porque se isso virar política pública, eu vou vender o SUS. É isso que eu quero. Você quer que eu dou? Eu dou. Então a gente doou, virou um projeto que ganhou prêmio na ASCO, que é um dos maiores congressos de oncologia do mundo. E hoje é um projeto permanente onde eles compram o Colof para rastrear os colaboradores do Complexo HC e ganhou batalha de pôsteres esse projeto. Então, assim, é o tal do giver, né? Eu dei e recebi. Então, assim, isso era uma coisa que a gente perseguia muito, é um exemplo de inovação aberta que pode virar uma inovação muito maior, porque o Hospital das Clínicas ele é um NATS, é um núcleo de avaliação de tecnologia, ou seja, qualquer tecnologia que seja incorporada no SUS, no Sistema Único de Saúde, ele passa ou pela NICAM ou pela HC, para que ele seja validado pelo CONITEC, que é o Comitê Nacional de Avaliação de Incorporação de Tecnologia no SUS. Então, eu sei que está um passo disso acontecer, está iminente. Então, essa era uma coisa que a gente queria muito e que hoje a gente vê realizado, mas precisou a gente dar a nossa contribuição, mesmo pequena, mas é isso. Maravilha. Acho que a gente vai ter que terminar o nosso painel. Vou deixar o Daniel fazer um comentário. Eu vou querer fazer essa pergunta também, aproveitando que eu estou aqui na FINEP. Depois a Sara encerrando aí o nosso painel. Daniel. No nosso caso, na verdade, no meu caso, assim, eu pessoalmente, eu sempre tive muito foco no cliente. Assim, não adianta a gente fazer uma grande tecnologia e ninguém compra. Então, desde o dia 0, dia 1 da Psicote, a gente já estava indo para o cliente falando, tentando vender. Então, assim, os grandes parceiros que a gente sempre almejou foram os grandes clientes. E eu dei o exemplo da Shell aqui, eu acho que, olhando para trás, foi um cliente que a gente almejava muito, um cliente gigante, né, que acreditou na gente, num momento que a gente era muito pequeno ainda. Então, foi algo que nos ajudou demais. E outra coisa também é os investidores, né? Como eu falei, a gente teve 2 rodadas já, foram todas não institucionais, pessoas físicas, e eles têm muito mérito do Renato, que é o meu sócio, eu não conheço ele, é um cara super confiante, né? Eu aprendo muito com ele. Chegar na cara do investidor, como a gente estava falando, não ter nada e falar, pô, a empresa vale tanto e tão confiante. E você tem que acreditar, né? Não é uma mentira, né? Você não está mentindo. Tá? Eu realmente acredito e falo, e enche a boca para falar da empresa. E esses primeiros investidores, primeiro foi uma Friends and Family, pessoas da nossa network que acreditavam na gente, muito mais do que na empresa, pessoas próximas, depois investidores antes. E olhando para trás, isso foi muito chave, porque agora é mais fácil, porque a gente já tem números, mas lá atrás foi realmente muito difícil conseguir isso. E é outros parceiros que a gente precisava. Fantástico, muito bom. Eu queria responder, porque estava pensando, né? Qual que é, eu estava quase esquecendo. Mas sabe que antes da Open Startups, com a FINEP, a gente montou e a gente participou de um edital para um fundo chamado Effectua Capital. Não sei se tem alguém aqui. Cara! É um edital desse da família Inova. E a gente foi aprovado.
E a gente conseguiu as cartas das corporações para criar um fundo, na época era algo do tipo 35 milhões de reais. E a FINEP aprovou, as empresas aprovaram, mas no fim houve algum problema no próprio edital, o recurso acabou não saindo e a gente criou a Open Startup sem o fundo. E fomos embora, e estamos aqui. Então, a gente acha que algo que a gente almeja é ter como critério o sistema do ranking para que essas startups aqui, que mais para fazer para provar que podem ir adiante, que mais, sabe? Em qualquer outro país, né? Então, nós estamos recebendo apoio aqui da FUNEP, tem vários mecanismos, mas eu acho que a gente poderia contribuir como método, como uma infraestrutura criada do ecossistema, sabe? E a gente, como empreendedor, claro que a gente quer ganhar dinheiro pra caramba também. Eu prometi um avião para a Sara Sarasvati pela contribuição. Mas a gente está mais preocupado com o propósito, e isso é a verdade. A gente não quer passar fome, nem ter nenhuma dificuldade. Mas o propósito, a glória empreendedora, né, de realizar um impacto. Então, eu acho que colocar isso como método para desenvolvimento de país, né, acho que é fundamental. Bruno, pode fazer Mas só para complementar isso que você está falando, né? Essa história é bastante interessante. A gente não pode pensar numa história contrafactual. O que aconteceria se tivesse feito o fundo Effectuation, né? Ele estivesse rodando, né? Desde aquela época, né? Eu acredito que seja 2010, 2011, por aí, 2009, né? 8 anos. Por aí. E é interessante porque isso vai à questão que eu acho que você só consegue analisar no longo prazo de história de sucesso e fracasso. Hoje você pode dizer que esse fracasso da não realização do fundo, ele gerou o 100 Open Startups. Então você tem parte da teoria. Parte da teoria, mas não é uma coisa que você vai amar o fracasso, né? Você tem, vamos contar, olha, poxa, eu me dei mal, eu dei uma topada, caí, escorreguei na casca de banana, né? Ai, que legal! Não é o caso. São lições que a gente aprende, mas que, na verdade, elas caracterizam que as oportunidades, elas existem. Que você tem que ter a resiliência. Não, tudo bem, você vai sofrer um baque, você vai sentir que não foi uma boa, mas eu construí competências que me permitem ir para um outro caminho. E esse caminho, ele já existia, ele já poderia ser uma das trajetórias. Então, isso são características do empreendedor. E eu acho muito interessante nas histórias de vocês, porque você tem uma escadinha de tempo aqui, na verdade, em relação, né, você vê o Daniel, que carrega a experiência de várias pessoas para construir a empresa. Você tem o Eliezer, que já vem de uma longa data, que ele tem o conhecimento. Eu me lembro uma vez, Eliezer, você falou, se eu tivesse conhecimento para vender agora, do comercial, lá atrás, eu não teria desenvolvido a Coloca. Eu seria um distribuidor de produto. Entendeu? Porque você entendeu o que é. E você ter a Agir, que na verdade é uma coisa que eu acho que a princípio assusta um pouco, né? Que 2019, 3 anos, 2 anos, e ela já teve essas várias conquistas. Ninguém quer que ela seja uma história de fracasso. Mas eu acho que tem um componente muito importante. A evolução da indústria, a quantidade de informação e a capacidade que você tem a experiência hoje. Ela está pegando a experiência que você não tinha no passado e está sabendo aproveitar. Então, eu acho que isso faz muito da questão do desenvolvimento do ecossistema, e caras como você também estão ajudando a desenvolver isso nas empresas, e que eu acho que são lições para todos vocês. Principalmente você, Gil, que é muito importante, aprenda com os outros, sempre, tá bom? Muito bom, obrigado aí pela oportunidade, obrigado aí, obrigado, cara.